Hoje nós vamos desenvolver mechas nesse cabelo que é extremamente fino, um cabelo que recebe progressivas e descoloração. Então é um cabelo que a gente caminha ali pela área de risco, né? Um cabelo de risco, um cabelo em que eu tenho que estar trabalhando sempre com muito cuidado e atenção. Nós fizemos o procedimento de desmineralização, desmineralizar é zerar toda a memória desse cabelo, tá? Tirar todas as impurezas e aí tratamos com uma fórmula e vamos iniciar. Agora eu dou início ao preparo da minha descoloração sustentável, que é o que me dá total segurança de trabalhar com esse cabelo fininho, sensibilizado. Coloquei minha base de pó descolorante, agora eu estou colocando a minha goma quaternizada, que é o que vai me dar estabilidade no pó descolorante, ela é que vai manter a estrutura dessa descoloração, é a goma quaternizada, tá? Agora eu vou colocar o meu agente de prevenção, que é a fosfoproteína, é o que vai prevenir e manter esse cabelo no estado de nível mais saudável possível. Agora eu vou colocar o meu blend, que é o meu agente de alcalinidade. Ele vai reduzir o tempo que esse cabelo vai ficar exposto à descoloração. Com isso eu tenho mais tratamento, esse cabelo eu tenho mais prevenção. Estou usando volumagem de 20 volumes, tá? Observem que eu uso uma OX barata, não importa a OX que você vai usar, porque peróxido de hidrogênio é o mesmo aqui e em qualquer outro lugar, tá? É importante que essa mistura ela seja uma mistura bem firme, bem concentrada. Por quê? Porque eu vou trabalhar mechas de raiz. Quando eu trabalho mechas de raiz, eu preciso ter uma concentração melhor, tá? Fica aí a dica para vocês. Então, muito importante você fazer essa descoloração sustentável, usar os 3 elementos, goma, fósforo e blend, que é o que vai dar estabilidade e 100% de segurança nessa descoloração. Agora vamos iniciar o processo de divisão, né? Já fiz a divisão, esse cabelo vai ter contorno, tá? A gente vai trabalhar todo um contorno bem definido, aquele cabelo que quando a gente prende tem toda uma marcação de nuca. A gente vai trabalhar uma nuca perfeitinha, vamos trabalhar um contorno muito bem assimétrico, tá? Toda a frente dela vai ser muito bem trabalhada. Agora que vocês já sabem a técnica que nós vamos executar, vamos lá começar o processo de descoloração dessas mechas, onde eu começo aqui pela nuca. Observem uma quantidade bem transparente, tá? Uma mecha bem transparente. Lembrando que sempre o menos é mais, gente. Menos na questão da espessura da mecha, menos na quantidade do produto. O produto ele precisa ser bem distribuído, ele não precisa ter acúmulo de quantidade. Se você observar o papel, a todo momento a minha aplicação é muito bem distribuída. Eu não gero acúmulos, mas eu gero distribuição. Por quê? Porque uma boa distribuição eu consigo ter uma descoloração uniforme. Eu não tenho que ter excessos de pó descolorante no papel, porque tudo que pesa vai descer. Então, se eu tenho uma mecha ali fininha, uma mecha mais transparência, vai segurar essa estrutura e a todo momento eu não vou ter o perigo de manchar, tá? Eu faço agora o eriçado a 2 dedos de raiz, como vocês observaram, né? Eriço, bem próximo mesmo da raiz. Esse emaranhado que eu crio logo na raiz, isso é muito bom para causar aquele efeito do esfumado. Observe que a minha última aplicação sempre sai da raiz. Eu nunca concluo a ponta e vou para a raiz, tá? Foca nessa dica. E agora, eu continuo fazendo o mesmo eriçado de raiz, né? Faço a divisão, olha só, faço aí a divisão. Eu crio uma divisão que gera em torno de um dedo e meio. E aí eu tiro uma mecha, né? Tiro uma transparência. É uma mecha um pouco mais grossa que uma transparência. E deixo solta uma. Observem, né? Fica uma assim e uma não, tá? E aí eu vou e faço o eriçado que eu falei pra vocês, né? Olha, eriçado a 2 dedos de raiz, tá? Deixo 2 dedos, aproximadamente 2 dedos de raiz. Eu gero todo um emaranhado lá na raiz. E suspendo com o pente, seguro lá
com o pente, né? Eu jogo o pente para cima e o pente segura, e aí me dá toda uma segurança de aplicar a descoloração sem gerar manchas, sem manchar esse cabelo, tá certo? Observa, gente, a quantidade de mechas que eu puxo, que eu pego, isso faz toda a diferença, uma transparência, né? Você trabalhar em transparência, os movimentos, os mínimos detalhes que vão fazer toda a diferença no trabalho de vocês. Isso é muito importante, tá? Aí eu suspendo o pente lá, ó, o pente fica preso lá, tá? Se vocês tiverem auxiliar para segurar o pente, ótimo, maravilha. Tá? Aqui nesse momento eu estou executando todo esse processo sem auxiliar, que é para mostrar o máximo dos detalhes para vocês. Observa que eu sempre estou drobando a pontinha do papel, por quê? Porque eu quero que esse papel tenha estabilidade, ele não rasgue, tá? Lembrando que papel alumínio, gente, não tem lado, não tem lado. Se vocês observarem aí, eu estou usando a brocha, nossa brocha de pelo, ela faz uma distribuição excelente, dá muita economia e estabilidade. Eu aproximo bem da raiz, bem mesmo, tá? Eu não costumo usar nas mechas de raiz plaquete, não, eu uso meus dedos. Observe que fica um dedo de uma ponta a outra. É muito importante que o papel esteja numa espessura bem larga, além do tamanho da mecha que você vai trabalhar, para que possa ter espaço aí para se movimentar, tá certo? Eu vou fazer a aplicação de ponta. É muito importante que na aplicação da ponta eu retorne para a raiz para fazer ali uma limpeza, um ajuste e depois fechar o papel. Eu não posso sair da ponta e ir direto, tá? Fechar o papel, porque eu corro o risco aí nesse momento de gerar mancha, de gerar alguma instabilidade na raiz. Então, eu tenho que ter a certeza de que minha raiz, ela está bem ajustada, de que minha raiz está muito bem organizada, de que minha raiz está num nível de excelência máxima, tá? Tudo isso vocês têm que prestar muita atenção, tá? Na hora dessa aplicação, a gente tem que ter muito cuidado na aplicação da raiz. Papel alumínio, quanto menos dobra você faz, menos peso ele vai gerar. Então, quanto mais dobrinhas você gerar no papel... Agora que eu já fiz toda a aplicação, né? Apliquei quase todas as mechas da parte de trás. Falta só essa mecha agora para mostrar para vocês a finalização. A última mecha da parte de trás é sempre uma descolorida. Continua a mesma sequência desde o início. Eriçado, a 2 dedos de raiz, buscando mechinhas transparências, tá? É uma coisa que pode gerar dúvida em vocês, Keila, mas essa parte descolorida, você coloca toda dentro da descoloração, não tem nenhum problema? Gente, eu sei do que eu estou utilizando, eu sei da segurança que é você fazer uma descoloração sustentável, então eu não corro risco. Agora nós vamos partir para o contorno, né? A parte da frente aqui, as parentais. É muito importante vocês não deixar um vácuo, um vazio ali atrás da orelha. Geralmente isso é deixado, né? Por ser uma parte muito difícil de se trabalhar, a parte da orelha, muitas vezes acaba deixando a desejar, porque o profissional não tem estabilidade para trabalhar nesse processo. Aí acaba deixando um vazio, faltando mechas, tá? Então, é uma parte da geometria, da divisão, né? Da montagem das mechas que a gente tem que ter muita atenção, tá? Tem que prestar muita atenção mesmo, ter muito cuidado para que eu não deixe faltar. Porque quando a cliente prende o cabelo, aí fica aquele espaço, muitas vezes, de 3 dedos ou mais sem mechas. Isso fica muito feio. É muito deselegante, não fica legal, tá? Então, trabalhar essa parte acima da orelha, a primeira mechinha, é bem complicado. Mas com todos os recursos aqui da nossa metodologia, do nosso ensino, vocês vão conseguir, tá? Uso sempre a brocha, gente. A brocha, ela me dá muita estabilidade. Ela me dá condição de distribuição de produto com mais agilidade. Vocês observam que eu não uso a plaquete. Então, tudo que eu posso trabalhar para me dar mais agilidade, competência, eu busco, tá?
Eu vejo que quando eu faço com a plaquete, eu demoro mais. Por quê? Porque eu tenho ali toda uma movimentação para gerar mais com a plaquete. Eu só uso a plaquete quando eu vou trabalhar mechas eriçadas. Aí sim, aí eu uso ela porque eu preciso de estabilidade para eriçar, para aplicação de meio e ponta. Nesse caso, geralmente eu estou usando a plaquete, mas partiu para mechas de raiz, eu já não uso a plaquete, tá? E agora eu vou fechar poucas dobras, repito para vocês, para que não gere peso nesse papel, tá certo? E aí eu já sigo para a parte mais frontal, né? Olha, se vocês observam, ela tem uma irregularidade, a maioria das clientes tem essa irregularidade nas parentais e na parte frontal. E aí gera muita confusão, né? O que eu faço? Faço a descoloração ou não faço? Mas a gente tem que descolorir sim, porque se a gente deixar aí, fica um vazio, né? E quando a cliente prende, ela sente falta e acaba aqui reclamando para você. Isso se a cliente quer um design de contorno, algo mais marcado, bem aproximado da raiz, que é o caso dessa nossa cliente, porque ela tem cabelos brancos, então esse é um desejo dela. É algo muito pessoal para ela ter bastante mechas aí na parte da frente para que haja um disfarce total dos cabelos brancos. E aí a gente trabalha algo mais minucioso, com muito mais cuidado, para que a gente alcance bastante mechas e deixe essa cliente satisfeita com os resultados, né? Olha, vocês observam que eu ainda estou no primeiro preparo dessa descoloração. E eu continuo com muita estabilidade. O pó descolorante não muda a textura. Eu continuo ainda com a mesma aplicação, porque eu tenho um nível de rentabilidade muito alta quando eu uso todos os elementos da descoloração sustentável. Então, gente, não perder tempo e colocar em prática tudo isso que vocês estão estudando nessa aula, tá? Voltando a lembrar para vocês que eu sempre saio da raiz para fechar o papel. Eu nunca saio da ponta para fechar o papel. Por quê? Porque eu posso ali ter gerado um espaço e é esse espacinho, às vezes de menos de 1 centímetro, que faz toda a diferença e acaba manchando essa raiz, tá certo? Aí a divisão que eu tô fazendo, a mesma de trás, tá? Um dedinho de diferença, separo uma transparência e aí continuo toda a aplicação do mesmo jeito. Agora nós vamos começar o processo já de remover a seco essa descoloração. Já tem em torno de 40 minutos que eu comecei essa montagem. Tá lento porque eu tô conversando com vocês. É uma aula, a gente tá fazendo uma apresentação, tá? Então, assim, já tem 40 minutos. E aí eu já começo a tirar as primeiras mechas, porque eu não posso esperar concluir tudo para ir tirar. Porque aí é onde eu gero um excesso de claridade, as mechas de trás sempre mais claras do que a da frente. É onde eu gero um processo de instabilidade do fio. Agora não, quando eu acerto o momento certo de remover e de retirar, tudo caminha muito bem, tá? Eu tô usando aqui uma toalha seca. Vocês podem usar um Perfex, uma espécie de daqueles paninhos de limpeza, tá? Observe que a cor vem íntegra, do começo ao fim, ao final da mecha. E tem uma estabilidade total dessa ponta, mesmo ela já sendo uma ponta fina, descolorida e sensibilizada. Mas eu consigo ter aqui uma neutralidade da cor, né? A cor já vem toda com muita transparência. Vocês vão observar quando eu molhar esse cabelo. E aí vocês vão sentir toda essa estabilidade que eu estou sentindo. Observem que eu já tenho um fundo de clareamento aqui na altura de 1,10, que é o nível máximo de palidez, é o que eu quero. A raiz está limpinha, 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 sem nenhuma marcação. O fio tem resistência, tá? Tem resistência como um todo. Aqui depois é ir pro lavatório, água, água, água e recableado.
Agora que eu já fiz a remoção total das partes de trás que já estavam boas, eu vou dar início ao topo, tá? Sigo a mesma sequência, gente. Dois dedos de separação, aí eu separo uma transparência, a outra eriço 2 dedos de raiz e começo a minha aplicação até o final desse topo, tá? Sigo a mesma sequência. Agora a gente vai partir para a parte da franja, vamos falar assim, né? Que é a parte da frente, tá? Muito importante que ela seja trabalhado para frente, tá, gente? Olha só, eu separei aí, tem 3 dedos da parte da frente que eu separo. Ela usa franja, essa cliente, olha, se vocês observarem, uma parte menor. E aí eu faço transparência, eu divido em V, tá? 2 diagonal. Observem bem para vocês fazerem isso, tá? E aí eu trabalho bem aproximado mesmo da raiz, porque é o desejo da cliente, sempre deixando um intervalo entre uma mecha e outra, até mesmo na parte da frente, não esqueçam disso. Se vocês observarem, a primeira mecha que eu fiz, eu não ericei, eu tirei ela completa, é uma transparência e já fiz a aplicação. Na segunda em diante é que eu estou eriçando. Por quê? Porque aí eu gero um volume de contorno, tá? Aquele contorno bem marcadinho, bem aproximado da raiz, mas bem fininho, muito sofisticado e muito delicado, tá bom? E aí eu vou sempre deixando uma transparência, olha, por mais que sejam mechinhas finas, pouquinho, mas tem que seguir a regra, tá bom? E deixar uma transparência entre outra. Quando eu termino a aplicação do topo, quando eu vou olhar a minha lateral, a minha paraental já está boa. Gente, é sério, não esperem concluir todo o processo de montagem para vocês fazerem a remoção. Vocês podem aí dar uma claridade a mais a algumas mechas e a sensibilidade também, né? Então, eu começo a remover. Assim que eu verifico que está bom, eu faço a remoção a seco com um paninho e dá tudo certo. Após a remoção das 2 parentais, quando eu terminei o topo, eu esperei aí em torno de mais 20 minutos, tá? E já tô começando a remover toda a descoloração do topo. Olha só, vocês podem estar observando que eu tenho aí um nível de claridade muito grande, muito alta mesmo, tá? Muita qualidade nessas mechas. Um processo de descoloração muito boa mesmo. Olha só, com muita qualidade. Agora nós vamos pro lavatório, já fiz toda a remoção a seco. Agora nesse processo, gente, é água, bastante água, removo somente com água. Quando eu vejo que já tirei todo o excesso, aí a gente vai para nossa aplicação do recableado. Muito importante vocês não usarem shampoo nesse momento, tá? Anota essa observação aí, nada de shampoo nesse momento. O que menos esse cabelo precisa agora é de shampoo. Ele precisa de estabilidade, ele precisa de regulação de pH e nada de surfactantes, tá bom? Zero shampoo. Removi toda a descoloração, trago a cliente para a cadeira ou sento ela mesmo no lavatório, tá? Vejo que o cabelo tá todo emaranhado, normal, acabou de sair de um processo de descoloração, onde foi todo eriçado. E aí eu começo a aplicar o recableado, gente, mecha e já vou penteando. Sim, ele me dá essa emoliência. Obviamente que o recableado ele não é um creme, então ele não vai te dar aquela textura de creme, mas com ele você consegue desembaraçar muito bem o cabelo, tá? Com ele você consegue um processo de desembaraço perfeito e aí você já começa a ver a estabilidade dessa ponta, desse meio, que é onde mais os danos se concentram são na ponta, né? E aí eu vou desembaraçar todo esse cabelo na cadeira com o recableado e aí eu já vou vendo a estabilidade, gente. Ponta totalmente segura, ponta totalmente refeita, tá? É muita qualidade. E agora que eu concluí a aplicação do recableado, eu estou penteando ele todo, olha só, tá, gente? Com muita emoliência, olha só. Olha o tanto de cabelo que caiu, gente, quase nada. Comparado ao nível de sensibilidade desse cabelo, isso não é nada,
tá? Continuo penteando só com recableado, vou dar pausa de 20 minutos, tá? Vou fazer um enxágue e vou partir para o próximo passo. Fiz o enxágue do recableado e agora eu vou fazer uma aplicação de botox, tá? O nosso botox, gente, ele é um botox livre de químicas de alisamento. Então, ele é um processo de tratamento profundo. Ele faz o sistema de preenchimento cuticular, tá? Zero química. E aí eu começo a aplicar o nosso botox mecha a mecha. Podem usar sem medo, ele não vai alterar a cor, não vai mudar na estrutura do fio, pelo contrário, é só benefício. É um sistema de preenchimento capilar rico em proteínas, aminoácidos, que vai trabalhar a retenção hídrica por conta do dexapantenol e ceramida que possui na estrutura desse botox. Então trabalhem com muita segurança ele, que vocês vão ter muito resultado. Após o enxágue 100% do nosso botox, tá? Enxaguei 100%, agora eu vou aplicar a nossa ferritina, que é o nosso finalizador próprio para cabelos loiros. Ele vai combater ali toda a ação tóxica do peróxido de hidrogênio, vai controlar os radicais livres para permanecer por muito mais tempo com brilho, com cor, com maleabilidade, tá? Com movimento. Então, gente, finalizar com a ferritina uma descoloração, cabelo que foi recém-descolorido, é tudo de bom. Agora chegamos no momento final. Esse cabelo foi seco, tá? Usamos o secador no morno para o frio, tá, gente? Escovamos ele todinho, tá? Sempre finalizando com jato frio. Agora eu vou prender ele aqui para vocês verem como ficou o resultado de contorno. Muito importante, olha só, o detalhamento desse contorno, que foi o pedido da cliente, né? Ter um contorno bem definido quando ela prender e ficar esse charme de franja. Olha aí, todos os detalhes para vocês verem que incrível. A ponta ficou perfeita, comprimento, olha dentro, internamente, esse cabelo todo uniforme, a cor. E assim, gente, eu trabalhei em cima de um cabelo altamente sensível, altamente sensibilizado. O método faz diferença. E esses foram os nossos registros de foto desse cabelo. Se você ficou interessado em conhecer o nosso método, a nossa metodologia de cabelos sustentáveis, fazer uma descoloração com 100% de segurança, nós temos cursos presenciais e curso à distância na nossa plataforma EAD, onde você participa de cursos assim, com riquezas de detalhes, com muita verdade e segurança. Sim, é possível fazer um cabelo sustentável.